Olá, meninas! Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que está muito na moda. Se o uso de método contraceptivo causa ou não trombose, aumenta ou não o risco de trombose. E aproveitando o gancho, vou falar também se o uso dos métodos contraceptivos engordam ou não. Eu sou a doutora Lilian Sério, diretora da clínica Fertibaby Ceará. Então, muitas pacientes têm me procurado no consultório: doutor, eu uso anticoncepcional há tanto tempo, eu uso a injeção há tanto tempo, querendo saber, eu tenho risco de trombose muito aumentado, eu não sabia. Então, assim, na verdade, tem alguns métodos contraceptivos, não são todos. Os métodos que tem na sua formulação o hormônio chamado estrogênio são os métodos que realmente aumentam o risco de trombose. Esse aumentar o risco não quer dizer que você vá ter. Para você ter uma trombose, um infarto, um derrame em uso de um método contraceptivo que contém esse hormônio estrogênio, pode ser em comprimido, pode ser injeção, pode ser adesivo, pode ser anel vaginal. Para que você tenha uma trombose, não basta usar esse anticoncepcional. Você precisa ter mais algum fator de risco. Ou ser tabagista, ou ser hipertensa, ter diabetes, ou a própria idade, mulheres acima de 40 anos deveriam evitar o uso desse hormônio, ou então obesidade, ou então você ter uma predisposição genética para alguma trombofilia, alguma doença que cause um risco aumentado de trombose, e que é o que acontece na maioria das vezes. A pessoa não sabe que ela tem essa doença genética no sangue, ela começa a usar o anticoncepcional, e porque o anticoncepcional também aumenta o risco de trombose e a pessoa já tem essa facilidade para ter trombose, pronto, ela acaba tendo um caso de trombose, um derrame, uma trombose nos membros inferiores, né, nas pernas, que são os mais comuns. Porém, tem alguns métodos contraceptivos que não aumentam o risco de trombose, que são os métodos exclusivos que tem só o hormônio da progesterona, que tem em comprimido, que tem em injeção de 3 em 3 meses e que tem o DIU hormonal, que também tem esse hormôniozinho, e o DIU sem hormônio nenhum. Também, então, seriam esses métodos, não alteram o risco de trombose, não aumenta a chance de você ter trombose. Então, quem já teve infarto, derrame, trombose, podem usar esses métodos, e as mulheres acima de 40 anos deveriam ser orientadas a usar mais esses métodos só de progesterona do que os que tenham conjugado com estrogênio. Lembrando que o risco de trombose aumenta, então, mas não quer dizer que você vai ter. E o risco de trombose numa gravidez ou logo após o parto, que a gente chama o período do puerpério, é muito mais alto do que o risco de trombose com anticoncepcional. Então, hoje em dia, muito tem se falado: meu Deus, anticoncepcional dá trombose, mas ninguém sai falando que gravidez também dá trombose. Então, isso é o primeiro alerta que eu dou para vocês. Não fiquem iludidas achando que é só o anticoncepcional. Tem várias outras situações na nossa vida que aumentam o risco de trombose também. E aproveitando o gancho, eu gostaria de falar que muitas pacientes também têm nos procurado para mudar. Ah, doutora, eu estou usando, eu tenho risco de trombose, também eu fui no nutricionista, no nutrólogo, para eu emagrecer, diz que eu tenho que tirar o hormônio. Então, isso também não é bem verdade. Os hormônios do anticoncepcional, o próprio do DIU, da injeção, eles podem até às vezes reter um pouco de líquido, que seria um inchaço aí de 1 a 2 quilos, mas não quer dizer que você vai engordar 10 a 20 quilos, né? Tem alguns métodos que podem até aumentar o seu apetite. Usou um hormônio que aumentou o apetite, outro que você ficou como se fosse mais na TPM, com mais vontade de comer doce, mas o hormônio em si dos anticoncepcionais não alteram tanto o peso quanto o pessoal fala. Mas às vezes, se você achou que aquele método realmente aumentou o seu apetite ou você reteve mais líquido, procure o médico, tente mudar para um outro método, porque tem vários tipos de hormônio hoje em dia e cada um deles vai ter uma peculiaridade. Agora, muitas pacientes também procurando para colocar o DIU de cobre, que seria um dos únicos métodos contraceptivos, né, tirando o método de barreira, que seria o preservativo diafragma, que não tem hormônio, que é um dispositivo que a gente coloca dentro do útero e ele
impede a gente de engravidar porque ele está no lugar onde era para o bebê ficar. Muitas mulheres estão voltando a usar o DIU de cobre, mas você precisa conversar com o seu médico ginecologista, porque o DIU de cobre ele é um método bom, é um método seguro, mas tem as contraindicações, principalmente porque pode aumentar muito o fluxo menstrual, então eu acabo que as pacientes começam a ter anemia, por exemplo, e podem aumentar as cólicas menstruais. Então, é um método bom, mas precisa ser discutido com o seu médico ginecologista. Espero que tenha ficado entendido e qualquer dúvida estou à disposição.